Eu vou te contar duas histórias sobre obesidade, e obesidade é uma doença, você vai entender. Uma vez atendendo um grande obeso, ele emagreceu 20 e tantos quilos num primeiro processo de dieta. Aí passei ele para um segundo processo. Quando ele foi começar o segundo processo, ainda tinha um monte para perder. Ele falou: doutor, tô pensando em trazer minha esposa. Eu não trouxe ela antes porque ela tem uma doença grave e aí eu não trouxe. Eu falei: não, peraí, irmão, deixa eu entender. A sua esposa tem uma doença grave e você não trouxe ela por isso. Ela tá obesa? Tá. Não, peraí, irmão. Se tem uma coisa que uma pessoa que tem uma doença grave não pode estar, é obesa, né? Porque a obesidade, ela agrava todas as doenças, porque ela é o auge da inflamação, ela gera resistência insulínica, ela piora o funcionamento do seu corpo, de todos os hormônios, e ela gera inflamação, que é o que vai prejudicar qualquer doença. A doença que essa moça tinha era arterite de Takayasu. O que é isso? Os vasos tendem a ir fazendo placas e aí vão fechando, doença grave, certo? Só que para o vaso gerar essas placas e evoluir no processo de doença, precisa de inflamação. Sabe cicatriz? Você ralou a mão e aí, para aquilo cicatrizar, precisa de um processo de inflamação. Essa placa dentro do vaso é um processo de cicatrização, galera. E precisa de inflamação. Se você não tiver inflamado, você não tem os fatores que vão fazer com que aquilo gere uma fibrose, gere uma deposição de cálcio e vá deixando o teu vaso rígido, que era o problema dela. Então, se tem uma coisa que ela não poderia estar, é obesa. Aí levou a esposa, começou a fazer o processo de dieta, passei para um vascular para fazer a análise completa, carótidas, outras artérias. Sabe o que aconteceu? Um negócio que nem o vascular esperava. Conforme ela foi desinflamando, presta atenção, tudo que está inflamado está inchado. Então, se o vaso já tem uma placa e ele ainda está inchado, ele está mais fechado ainda. Quando você desincha, desinflama, o vaso fica mais fino. Sabe a pele, quando está inflamada, ela está mais grossa? Então, o vaso fica mais fino. E se fica mais fino, aumenta o lúmen, passa mais sangue. Então, essa moça começou a perder peso, né? A fazer uma dieta anti-inflamatória, tomar os nutracêuticos, que são antioxidantes, anticancerígenos, anti-inflamatórios, e ela conseguiu até reduzir esse processo. Na verdade, aumentar o lúmen aonde passa o sangue. Então, se tem uma coisa que a pessoa não pode estar, é obesa. Mas eu vou te contar outro que é bem melhor que esse caso. Estou sentado lá, um paciente antigo meu, de outra cidade, vira para mim e fala assim: doutor, vou trazer meu cunhado. Toda vez que alguém fala que vai trazer alguém, eu falo: ele quer vir? Não. Eu falo: não traz. A pessoa tem que querer. Não sou eu que tem que querer que ela melhore. Não é você que tem que querer que a pessoa melhore. A pessoa tem que querer melhorar. Só que aí o cara virou para mim e falou assim: não, doutor, é meu cunhado. E ele teve um diagnóstico de uma doença grave. E aí ele entrou em depressão. E aí por isso ele não tá animado. Não quer vir. Faz sentido. Pessoa em depressão, ela não tem vontade de nada. A autoestima dela é zero. Ela já desistiu. Foi, não, então pode trazer. Trouxe. O cara tinha síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma doença grave que vai perdendo força dos membros. Agora presta atenção. Presta atenção. A pessoa tem uma doença grave que perde força. Você está na academia, meu amigo? Não. Você tem uma doença que perde força e não está na academia para tentar ganhar força. 2. A sua testosterona, um homem de 51 anos, que podia estar lá em 850, 900, está pertinho do mínimo, está 200. Pertinho do mínimo não, está abaixo do valor de referência. Testosterona dá o quê? Força. Como é que pode um cara que está com uma doença que perde força ficar com uma testosterona de 200, sendo que é só repor a testosterona? Mas o pior vem por agora. Você está 30 quilos acima do seu peso, ou seja, você tem uma doença onde você está perdendo força
e você ainda está carregando 30 quilos a mais do que deve. Meu amigo, você está ao contrário da natureza. Vamos lá, se tem uma coisa que você tem que fazer agora, é perder peso, porque aí a tua força já é suficiente para carregar teu corpo. Por exemplo, você está mancando, chegou aqui mancando, não consegue sentar numa cadeira sozinho, por quê? Porque desequilibra e cai. Pus esse cara numa dieta. Esse cara emagreceu 16 quilos em 60 dias, mas não foi só 16 quilos na balança, ele trocou massas. Ele perdeu gordura e ganhou músculo, ou seja, ele deve ter perdido lá 20 quilos de gordura e ganho 4 de músculo, na balança deu 16. É simples, esse cara não fazia nada, não ia na academia. Então o estímulo foi grande, eu deixei a testosterona dele boa. Conclusão, esse cara me volta depois de 70 dias, andando sozinho, sem o cunhado, com força nas pernas, sem mancar, sentando e levantando da cadeira, sozinho, sem ajuda, 70 dias. E eu tive que pegar ele quando ele estava deprimido e já não estava ligando para nada, meio que desistiu, e falar assim: meu amigo, se teu cunhado está preocupado com você e te trouxe, imagina a sua esposa, seus 2 filhos e a sua mãe. Cara, se você não vai fazer por você porque você está desanimado, faz pelos outros, porque se você morrer, você mesmo não vai sentir nada. Quem sofre é quem fica. O cara transformou em 70 dias. Virou para mim e falou assim: Rodolfo, quando eu fui lá na academia, pegava 10 quilos de cada lado naquele que empurra as pernas, leg press. Tô pegando 100, 50 de cada lado. Nós estamos falando de 70 dias. Olha o tanto que aumentou a força. E ele tirou a carga, tirou a gordura de cima. Olha a qualidade de vida que esse cara tem agora, comparado com 2 meses e pouquinho atrás. É isso que eu devolvo às pessoas. É isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam agir, não é muito não. Ele vai na academia 3 vezes na semana e transformou a vida. Você não pode ficar obesa. Obesa é doença. E se você está com 40 anos e não perder peso agora, não vai ser com 50, não vai ser com 60, cada vez vai ficando mais difícil.